Dona Sônia recebeu o diagnóstico de hipertensão após os 40 anos. Ela não teve sintomas e soube da doença durante um exame de rotina. Eu fui ao médico, aí ele aferiu minha pressão e deu altíssima, que ele pensava até que era síndrome do jaleco. No caso, aí ele pediu para ir a um cardiologista, eu fui. No caso, eu fiquei sendo acompanhada até agora. Estou tomando o medicamento e a minha é silenciosa. Quando está lá em cima, eu nem sinto. Quando eu vejo, vou aferir, está alta. No caso da cabeleireira, hoje com 68 anos, trata-se de uma condição hereditária e o histórico familiar dela é extenso. Meu pai, mãe, irmãos, tudo são. Então a senhora já sabia dessa predisposição? Não, pensava que eu estava isenta dessa. Estimativas do Ministério da Saúde apontam que pelo menos 36 milhões de brasileiros convivem com a hipertensão arterial, uma condição silenciosa que contribui para cerca de 50% das mortes por doenças cardiovasculares, sendo um importante fator de risco para complicações graves, como ataques cardíacos e derrames. Como no caso de Dona Sônia, um importante indicativo da necessidade de buscar uma avaliação clínica é a predisposição genética. Quanto mais pessoas na família com a doença, maior a probabilidade do diagnóstico. A hipertensão, ela está vivendo esse balanço da genética com os fatores de risco modificáveis de uma forma geral. Então existe aquele grupo de pessoas que tem uma vida muito regrada, que se alimenta bem, evita sal, faz exercício físico pelo menos 1 hora, 3 vezes na semana, mas ainda assim desenvolve a pressão alta e às vezes em idade muito jovem. E tem um histórico familiar grande de hipertensão. Então nessas pessoas predomina essa questão genética levando à hipertensão. Mas também existem aquelas pessoas que não têm histórico na família, mas estão com peso acima do normal, estão sem fazer exercício, comendo muito sal, se alimentando mal, e essas pessoas podem também vir a desenvolver a hipertensão. O mais importante é que haja a medida da pressão. Não espere ter sintoma, meça a sua pressão. A recomendação hoje é que o adulto meça a sua pressão preferencialmente 2 vezes ao ano. Cada semestre vai lá, mede uma vezinha a pressão para ter uma ideia de quanto é que sua pressão está. De acordo com esse médico especialista em cardiologia da mulher, para as grávidas o risco se torna ainda maior, principalmente para aquelas que já têm um diagnóstico anterior à gestação. Ela pode ter o risco de convulsão, que seria o risco de eclâmpsia, e isso vem comprometer a sua vida se ela não for atendida num serviço de referência com os cuidados devidos. Além da eclâmpsia, ela pode ter uma outra síndrome, que seria uma síndrome da própria doença hipertensiva da gravidez, da pré-eclâmpsia, comprometendo o fígado, comprometendo o rim, comprometendo o coração. Em relação ao bebê, ela precisa ter cuidado, porque pode ter a morte fetal, intraútero, pode ter um retardo do crescimento para a idade gestacional, ou seja, aquele bebê que nasce pequenininho, e os partos prematuros. A adoção de hábitos saudáveis é um fator importante que contribui para prevenir e controlar a hipertensão. É evitar comer sal, evitar comer doce, ter uma alimentação balanceada, com ingestão de frutas e verduras, é perder peso, é fazer exercício, pelo menos 1 hora de atividade moderada 3 vezes na semana, é fazer sua avaliação regular, porque a hipertensão costuma vir com outras coisas, alteração na glicose, alteração no colesterol. Então fazer os exames, medir sua pressão regularmente, como eu falei para você, pelo menos 2 vezes ao ano,